Meus irmãos, a paz do Senhor, professores da Escola Bíblica Dominical, principalmente classe de adolescentes, nós estamos iniciando a nossa lição de número 3. Presente trimestre nós estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos e nesta lição de número 3 nós temos o título Sinais e Maravilhas na Igreja. Eu quero aproveitar esta lição, esta aula que nós estamos tendo para deixar algumas orientações para os irmãos, além do comentário aqui da lição propriamente dita. Se tem algo que nos traz bastante segurança na nossa ministração, na nossa aula, é o conhecimento do conteúdo que nós vamos transmitir. Então, é imprescindível que o professor ele se dedique um bom tempo na preparação da sua aula. E uma vez que nós temos em mãos a nossa revista de escola bíblica dominical, isso já nos facilita bastante. Porque nós temos já um título, nós temos a leitura bíblica em classe, nós já temos um comentário desta lição com 3 tópicos e isto nos ajuda num norte, nos dá um norte para a nossa aula diante da classe. E nós devemos nos esforçar para manter essa direção que a revista tem nos dado. É um elemento facilitador. Depois que nós estudamos, o que o professor ele precisa fazer? Dar os devidos destaques para aqueles pontos que lhe chamou a atenção dentro desta lição que está estudando. Bem, para cada professor, de repente, seja interessante um ponto da lição diferente do outro, pois cada um tem aí o seu contexto, a sua classe, e enfim. Eu, ao preparar essa aula para vocês, eu também marquei uns pontos que eu quero deixar aqui então como orientação para vocês. Vocês não precisam marcar esses mesmos que marquei, mas vocês podem marcar outros. E assim nós vamos para a nossa sala já com os pontos marcados, porque seria muito maçante nós pegarmos a revista e lermos lição de número 3, título, Sinais e Maravilhas na Igreja, o nosso texto áureo, a nossa introdução, o nosso primeiro tópico, o nosso segundo, e no primeiro tópico começa no primeiro parágrafo, fazendo essa leitura e às vezes cansativas e faz com que às vezes não haja interesse dos nossos alunos em nossas aulas. O professor ele precisa cativar o interesse do aluno para a sua aula e despertar no aluno o interesse em ouvir a mensagem que o professor tem para transmitir, o ensino que o professor tem para transmitir para ele. Para tanto, é necessário então esses pontos, seguir esses pontos que eu vou deixar aqui como orientação, vou deixar como princípio e você vai aplicar aí dentro do seu contexto. Então vamos lá. Nós temos, portanto, a lição de número 3, Sinais e Maravilhas na Igreja. Você sabe o que são sinais e você sabe o que são maravilhas? Dentro do livro, do contexto de Atos Apóstolos, nós conseguimos colocar ele numa classificação de dons, os sinais, e maravilhas. Nós conseguimos colocar ele numa classificação de dons. Então eu já estou começando a explicar para vocês desde o título da lição, desde o tema da lição, o tema principal da lição. Bem, sinais. Nós temos muito dentro do contexto de Atos Apóstolos, aqueles que saíam pregando, anunciando o evangelho e se deparavam com pessoas endemoniadas e expulsavam os demônios.
Filipe foi um caso desse que futuramente nós vamos estudar. Portanto, sinais, o expulsar os demônios se classificam aqui como esses sinais. Maravilhas. Maravilhas está classificado como um dos dons espirituais, 1 Coríntios 12. Operação de milagres ou então maravilhas. O que vem a ser isso? É quando o Senhor, pelo seu poder, ele altera o curso natural das coisas, mexe na natureza. Um exemplo de maravilhas seria a multiplicação dos pães. E sinais maravilhas, lembrando que nós não temos somente no Novo Testamento, no Primeiro Testamento nós temos uma gama delas. Por exemplo, a abertura do Mar Vermelho se classifica também como operação de maravilhas ou operação de milagres, tá bom? Essa já começa por uma definição. Agora nós vamos abrir aqui a nossa revista. Eu coloco aqui na tela para vocês, que é a revista do professor que vocês têm. Então, seguindo esse padrão que você vai ter, nós temos o objetivo da aula. No nosso objetivo de aula, estar aí, definir como os apóstolos reagiram diante dos milagres, explicar por que esses milagres incomodaram as autoridades e identificar aí o motivo do avanço e crescimento do evangelho. Aí, em seguida, nós temos uma leitura bíblica em classe que você pode fazer aqui conforme os tópicos forem avançando. Você notar que o primeiro tópico, ele já contém o verso 1 até o verso 11, que é a própria leitura bíblica. Então, se você fizer isso 2 vezes, perceba, você vai se tornar cansativo. Então, você faz a leitura bíblica e depois comenta o primeiro tópico, ou então você deixa para ir comentando no tópico e assim fazendo a leitura, conforme você achar melhor. Não façam 2 vezes essa leitura do capítulo 3, do verso 1 e até o verso 11. A introdução que nós temos, aí sim você pode fazer a sua leitura corrida. A introdução é importante que você faça isso. Então, aqui com vocês, eu já faço. Durante seu ministério terreno, Jesus caminhou, orou, manifestou sua glória e instruiu seus discípulos. Seu objetivo era que aprendessem e pusessem em prática aquilo que viram e ouviram. Pedro e João não possuíam riquezas materiais, porém tinham convicção da fé e do poder de Deus em suas vidas. Demonstrando a autoridade que aprendera com o mestre, Pedro disse: o que tenho, isto te dou. Assim, no nome de Jesus, o milagre, ele aconteceu. Feita a introdução, você já adentra, portanto, o primeiro tópico da sua lição, que é o milagre na Porta Formosa. E daí, o que eu marquei para vocês desse tópico? Olha só, eu já fui direto, e é a recomendação que eu deixo para vocês, como fiz na introdução aqui da nossa conversa, eu já deixei marcado, e é exatamente esse ponto aqui que nós vamos conversar a respeito. Então, nós não vamos fazer a leitura toda. Por que não? Porque os alunos, eles já têm a revista e eles podem fazer a leitura da revista depois ou durante, não importa. O ideal também é que eles já tenham lido a revista. Nós, quanto professores, devemos incentivá-los a isso, mas o destaque do primeiro tópico, o primeiro destaque que eu quero dar é o quê? A virtude do Espírito Santo tem que estar na nossa vida em todo tempo e lugar que estivermos. Olha que interessante esta frase
dentro do tópico. É ela que merece o destaque a conversa dentro da sala de aula. Por quê? Nós temos uma situação já falada, comentada na revista, dentro do templo onde o culto estava acontecendo, e nós temos outra situação fora do templo, onde estava o mendigo, o paralítico, o coxo, estava para o lado de fora. Pedro e João estavam indo para a oração, para o momento da oração. E perceba que a manifestação do poder de Deus não acontece na vida desses homens dentro do templo, mas sim ali fora. Ou seja, conforme eu destaquei aqui para vocês, a virtude do Espírito Santo tem que estar na nossa vida em todo o tempo. Ou seja, quando estamos na igreja, nós devemos nos alegrar, nos enchemos do poder de Deus. No entanto, quando estamos para o lado de fora, também temos que estar cheios. Afinal de contas, onde está a maior necessidade do povo daquele que tem o poder de Deus, que tem a maior riqueza, que tem aquilo que poucos têm para dar? Onde que se encontra? Então você é detentor do poder de Deus para qual finalidade? Para se aparecer ou demonstrar dentro de uma igreja? Não, o Senhor te encheu de poder, já vimos na lição anterior, para você ser testemunha. E você vai ser testemunha onde? Exatamente fora do templo. E então é o destaque do nosso tópico aqui, que a virtude de Deus, o poder de Deus tem que estar em nossas vidas em todo o tempo. Destaque isso com seus alunos. Vou apresentar aqui para vocês o segundo destaque desse primeiro tópico. Olhe lá. O poder do nome de Jesus foi o que impulsionou a fé no coração daquele coxo. Atos capítulo 3, versículo 8, eu vou ler na Bíblia com vocês. Vamos fazer essa leitura. E saindo ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando, exaltando e louvando a Deus. De onde veio o poder que operou tal milagre na vida desse coxo? O poder do nome de Jesus. Outro ponto importante a se destacar dentro da sala de aula. Olha só, então, além de ter o milagre na Porta Formosa, que é o nosso tópico principal, mas já falamos da virtude do Espírito Santo, ela tem que estar em nós em todo o tempo, e agora a respeito da fé, que operou esse milagre. Então, o poder do nome de Jesus foi o que impulsionou a fé no coração daquele coxo. E aí, em vermelho para vocês, a fé é o caminho que nos conduz ao milagre. Aquele homem, para ele receber a sua cura, embora ele estava interessado em outra coisa, ele pediu esmola, e Pedro olha para ele: nós aqui não temos prata e nós não temos ouro, mas o que nós temos, isso nós vamos te dar. Em o nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Quando o nome de Jesus ele foi mencionado, o coração daquele homem se encheu de fé e ele se colocou de pé. Tá bom? Eu costumo até dizer, meus irmãos, que ele foi colocado de pé. Por quem? Pelo poder de Deus que emanou daqueles homens, passou para aquele coxo e operou o milagre e colocou aquele homem de pé. O poder foi tão grande que ele agora estava convicto de que fora o Senhor que o havia curado. E ele entra no templo com Pedro e João,
louvando, saltando e louvando o nome do Senhor. Então, a fé, conforme destacado aqui em vermelho para vocês, é o caminho que nos conduz, então, ao milagre. O que nós temos que comentar na sala de aula? Ora, a respeito da fé, sobre o poder da fé. Como vem a fé? Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, ou a pregação da palavra de Cristo. O ouvir a palavra de Deus, aqueles homens estavam cheios do Espírito Santo, e o Senhor fala por meio deles, e aquele coxo ouviu a voz de Deus. Não é a voz de Pedro, não é a voz de João, não é a voz de A, de B, ouviu a voz de Deus. E esta voz, esta palavra poderosa que criou céus e terra e que sustenta céus e terra, operou o milagre da fé no coração daquele homem que creu naquela palavra e saltou da onde ele estava. Vamos passar agora para outra página do nosso slide. Olha só, o outro ponto agora já é o segundo tópico, e o milagre abre a porta da palavra. Percebam vocês, professores, que eu marquei novamente, agora em verde, e eu marquei a primeira frase. Os milagres realizados por Deus têm um único propósito: glorificar seu nome e expandir o seu reino. Isso aqui tem que ser esclarecido para a nossa classe, que os milagres na igreja primitiva, eles aconteceram, não foi para que aqueles homens se vangloriassem ou dissessem que eles tinham mais poder do que outros homens. Absolutamente, de forma nenhuma. O milagre, ele tem um propósito na igreja. Aliás, dentro da igreja precisa acontecer os milagres, os sinais e maravilhas. Precisa acontecer sim, porque é uma forma, primeiro, de o nome do Senhor ser glorificado, e também de que o reino de Deus ele venha se expandir por meio desses milagres. Muitas das vezes se fala que a igreja não precisa ter milagres ou sinais, porque as pessoas vêm tão somente atrás dos sinais. Sim, deixem que elas venham pelos sinais. E quando chegarem aqui pelos sinais, muitos não vão nem receber, outros vão receber o milagre, mas o importante é o que não pode faltar é a pregação da palavra de Deus. Isto não pode faltar. E é exatamente aqui que está o ponto-chave deste segundo tópico que nós estamos estudando. Lá na outra marcação que eu fiz em verde, já no segundo parágrafo, os irmãos da igreja primitiva não usaram os milagres para ficarem famosos ou ricos, mas para que o nome do Senhor fosse glorificado. Essa é a diferença que nós encontramos muitas das vezes nos dias atuais, em que muitos se aproveitam dos sinais, das maravilhas dentro da igreja, para realmente se enriquecerem, para ficarem famosos. Lá na escola teológica, eu costumo falar para os irmãos, dar alguns destaques nesse sentido, de que muitos dentro da igreja, que o Senhor começa a usá-los em sinais e maravilhas, daqui a pouco eles não querem mais participar de escola bíblica, eles não querem participar mais de reuniões da igreja, eles querem ficar para a rua, só operando sinais e maravilhas. Isto é um erro grotesco, porque estes são dons dados pelo Senhor para a edificação da igreja.
Sinais e maravilhas não é para edificação daquele que é usado pelo Senhor tão somente, porque é edificado também, né? Agora, o mais importante, a edificação do corpo, o crescimento do corpo, a renovação da fé dos irmãos. Então, os sinais e maravilhas são próprios da igreja, mas aqueles que são usados pelo Senhor necessitam também dos demais dons. Agora, eles têm os outros dons? Não, os outros dons estão nos outros irmãos. E daí a necessidade da comunhão, da reunião na igreja. Então, no momento oportuno, Deus vai se utilizar dessas pessoas para a operação de milagres e sinais, mas vai ter outro tempo que esses precisam ouvir um ensinamento, ouvir uma profecia. E os discípulos entenderam muito bem isso aqui. Não se aproveitaram dessa situação. Agora, no próximo parágrafo, o que marquei? Em razão desses milagres, a porta da palavra foi aberta e se converteram quase 5.000 com os discursos de Pedro, que com ousadia lhes falava de Jesus e da ressurreição dos mortos. Na última aula nós vimos o derramamento do Espírito no dia de Pentecostes. Este sinal que foi operado pelo Senhor por meio do Espírito Santo, com o derramamento do Espírito Santo, deu a ocasião para o apóstolo Pedro para uma pregação. 3.000 almas se converteram. Este milagre do coxo, agora diante da Porta Formosa, vai dar para eles novamente outra oportunidade de pregação. Então, os milagres são necessários? São. Quando acontecerem, vai juntar as pessoas. Aí devemos pregar. E qual é o conteúdo da pregação? Que a Igreja Assembleia de Deus, você pode vir, que na Igreja Assembleia de Deus vai acontecer. Aqui você vai ser curado. A Assembleia de Deus vai fazer isso. A Assembleia de Deus vai fazer aquilo. Não. De forma alguma. O poder não está na igreja, tampouco na denominação, menos ainda na placa da denominação, ou no nome da denominação, misericórdia. Absolutamente. O poder está no nome do Senhor. E daí, em razão do milagre, a porta da palavra foi aberta. E a pregação de Pedro, com ousadia, que falava de Jesus e da ressurreição dos mortos. E muitos creram naquela ocasião. E o número de convertidos, de irmãos que criam no Senhor Jesus Cristo, chega a quase 5.000 pessoas. Percebemos que a igreja, ela teve um crescimento numérico extraordinário, de 120 para 3.000, daqui a pouco quase 5.000. Nos dias pelos quais nós passamos, quantas almas ganhamos? Então, os sinais são importantes, são, mas quando eles acontecem, como que nós estamos lidando com essa situação? Nós precisamos pregar. Qual o conteúdo da pregação? O Cristo crucificado, morto, mas ressuscitado ao terceiro dia e que está sentado à destra de Deus Pai e que intercede pelos pecadores e que está juntando um grupo de pessoas e que no dia oportuno de Deus ele vai voltar para buscar a igreja, para subir com a igreja, para morar nos céus para todo sempre. Esse é o conteúdo da mensagem. Não devemos pregar nada mais do que isso. Bem, a pregação agora vai trazer outro resultado. Então, o milagre trouxe uma oportunidade de pregação. A pregação traz a conversão das pessoas. Bem, aí vai ter o resultado sobre os
apóstolos e discípulos em Jerusalém. Vamos ver no terceiro tópico. Os apóstolos perante as autoridades. Pedro, cheio do poder de Deus, explicou que a fonte, ou seja, o poder curador e o nome pelo qual o milagre foi realizado era Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os judeus haviam crucificado, mas que Deus o ressuscitara dos mortos. Ele é a pedra rejeitada pelos homens, pois em nenhum outro há salvação a não ser em Jesus. Pedro, João, sempre tiveram as suas oportunidades de pregação. Diante do povo, por conta do milagre, o povo concorre e tem que explicar a situação. Pedro aproveita a oportunidade e prega para eles. Resultado, conversão. Agora as autoridades estão invejadas dos apóstolos e vão pressionar aqueles homens e saber deles como que eles estavam operando tais milagres. Como isso aconteceu? Pedro então vai explicar. E nesta explicação, outra oportunidade de pregação. E quem é que operou os milagres? Não, não fomos nós. Foi o próprio Senhor, aqueles que vocês crucificaram. Só que ele não está morto. Ele ressuscitou. E a prova está aí. Olha o milagre. Isso é incontestável. Contra fatos, não há argumentos. Bem, eles então, as autoridades, o poder de cura, de libertação, de transformação está no nome de Jesus? Sim, no nome poderoso de Jesus. Aquele que vocês crucificaram, mas o Pai o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todos os nomes. E é no nome dele que nós estamos aqui pregando, anunciando, e os milagres estão acontecendo pelo poder do nome de Jesus. Já que é assim, nós temos, seguindo aqui a nossa lição, a proibição pelas autoridades de que esses homens então não falassem mais no nome de Jesus, nem ensinassem no nome de Jesus. No entanto, Pedro e João vão responder para eles, que é a próxima marcação que deixei para vocês. Julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Então eles foram liberados e ameaçados para não falarem mais no nome de Jesus. Percebam na lição, a multidão creu no nome de Jesus. Creu que Jesus Cristo estava vivo e se entregaram a ele como Senhor e Salvador. Essas autoridades ficaram convencidas de que o poder realmente estava no nome de Jesus. E a prova está aqui, que eles proibiram os apóstolos de ensinar e de falar neste nome. Era proibido, foi proibido, mas aqueles homens chegaram à conclusão e disseram para eles: vamos obedecer a vocês ou nós vamos obedecer a Deus? Bem, nós vamos obedecer a Deus. Então eles foram dispensados, ameaçados, mas não recuaram. Se reuniram e disseram para a igreja o que estava acontecendo e eles foram buscar a face do Senhor Deus em oração. E na minha próxima marcação aqui com vocês, então, revestidos de poder e autoridade, anunciavam as boas novas. Não temeram. Por que não temeram? Porque eles estavam revestidos
do poder de Deus, da graça de Deus. E enquanto eles oravam, o lugar onde eles estavam reunidos, ali houve uma manifestação. O quê? Outro sinal. Aqui está, irmãos, sinal. Aqui não é milagre, aqui não é maravilhas, é outro sinal. Que sinal? De que Deus estava com eles, de que o Senhor Jesus estava com eles naquela obra, como havia prometido. Eu vou estar com vocês, vocês vão e preguem, e os sinais vão seguir aqueles que creem. Em meu nome vocês vão expulsar os demônios, vocês vão falar novas línguas. Se beberem alguma coisa mortífera, não vai acontecer nada com vocês. Sinais da presença de Jesus por meio do Espírito Santo. E eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E aqueles homens, quando oraram aqui nessa ocasião, houve então a manifestação visível ali do lugar da presença do Senhor, tremendo lugar em resposta às suas orações, sinais. Então existia no meio do povo sinais e maravilhas. O coxo ter se levantado de uma forma milagrosa. Maravilha ou milagres, tá bom? Aqui está a definição do título e o desenvolvimento da lição e os pontos que nós precisamos destacar diante dos irmãos da classe de adolescentes. Dessa forma, nós podemos, então, concluir a nossa lição. Na aula de hoje aprendemos que nada impede o avanço do povo de Deus. O Todo-Poderoso deseja que sua igreja seja obediente e que os homens o louvem pelo seu poder e majestade. Que o modo de viver dos primeiros cristãos sirva de inspiração para os crentes em todos os tempos. O nome de Jesus era a única solução para aquele homem coxo de nascença, da mesma maneira que a única esperança para a cura espiritual da humanidade. Última dica para vocês. Começou a sua aula? Comece apresentando o título, o tema da lição. Leia, faça a leitura bíblica em classe, ou então deixe para ir fazendo conforme o tópico, mas não repita, tá bom? Se lê na leitura, na leitura bíblica em classe, não faça durante os tópicos. Não feito a leitura no início, então faça durante os tópicos. E respeite os tópicos, estes pontos importantes dentro da lição. Dessa forma você não vai contar história, você não vai contar testemunho, você não vai contar nada que esteja alheio à sua lição na oportunidade, tá bom? Siga esse roteiro e quando chegar lá na conclusão, feche a sua aula, termine a sua aula, tá bom? Não fique prolongando, voltando para a introdução, lembrou de uma passagem bíblica, aí estende a lição de forma alguma. Siga esses passos que a sua aula ela vai ser bem desenvolvida e o horário que você tem à sua disposição vai ser bem aproveitado e o nome do Senhor glorificado. Amém? Deus continue abençoando a todos e uma boa aula.